Família Souza Podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Família Souza, ou se você quiser, Família Souza Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, mas antes de eu começar eu queria abrir um parênteses para a gente. Quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala assim, versículo 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você sabia que no original a palavra para sem forma e vazia era caos? Não sabia? Então eu quero te dizer, primeira lição que a gente pode aprender aqui, o ser humano não foi feito para viver no caos. Então, antes de querer algo de Deus, coloca a tua casa, tua família, teu emprego, tua vida em ordem, para que então Deus possa te estabelecer como Senhor dessas coisas. Talvez esse seja o ponto primordial. As pessoas querem ser abençoadas e não começam pelo princípio de tudo. Coloca tudo em ordem. Seguindo um pouquinho no texto lá, quando Deus estava preparando o ambiente, porque estava colocando tudo em ordem, para que o homem pudesse ser colocado lá, quando o ambiente estava sendo preparado por Deus, ele fez todas as coisas, colocou em ordem, e então Deus fez o homem, mas não foi de qualquer maneira. Ele criou a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, a imagem de Deus foi feito o homem. Bom, então, feito isso, agora só nos resta o quê? Criou as árvores, as raízes, criou os animais, criou os alimentos, criou tudo aquilo que a gente possa imaginar. Agora só nos resta falar assim, bom, agora que está tudo pronto, vamos aproveitar a vida. Comer, beber, dormir. Será que esse era o plano de Deus? Vamos seguir um pouquinho mais à frente e vamos ver que de maneira nenhuma Deus tinha esse plano para o homem. Ou seja, sentar numa rede e ficar balançando sem fazer nada. Diz assim no versículo 15 do mesmo capítulo. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Opa, peraí. Lavrar, guardar? Mas já estava tudo pronto? Já estava tudo em ordem? As árvores estavam produzindo? Por que Deus então dá essa ordem? E aí vai mais um ensinamento. O homem não foi feito para viver sem trabalhar. O homem foi feito para ter atividade. A imersão é algo terrível na vida do ser humano. Outra coisa, se você não vigiar, tudo aquilo que Deus possa te dar, saiba de uma coisa, o inimigo vai te roubar. Seguindo um pouquinho mais à frente, no versículo 16 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí vai mais uma lição para a gente. Todo ser humano, sem limites, está fadado ao insucesso. A gente pode olhar no dia de hoje e ver o que está acontecendo com o mundo, né? Quando falta um pai, uma mãe, quando não há correção, o que acontece? A criança fica sem limite, a gente vê hoje aluno batendo em professor, filho batendo em pai, em mãe. Por quê? Porque Deus criou um limite para que o homem soubesse que na nossa vida tudo tem que ter um limite. No caso, nosso limite maior foi o próprio Deus. Continuando lá, e disse o Senhor Deus, não é bom que esteja o homem só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 4 pontos que a gente pode observar aqui. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe as nossas necessidades. E se nós deixarmos, no momento certo, Ele vai trazer a pessoa certa, mas isso é no tempo dele. Então não tem que ficar correndo atrás, desesperado, eu preciso de alguém, No tempo certo, Deus traz a pessoa certa. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e de toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este viver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Quinta lição.
Existe um tempo certo para que nasça um relacionamento sadio. Não antecipe algo que vai acontecer naturalmente e da maneira correta. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Mais uma lição para a gente. Deixa Deus escolher. Algum dia você já pensou a esse respeito? Ele não poderia ter formado várias mulheres e falar assim, Adão, escolhe um aí para você, vê que é o que é melhor, vê que aquela que você acha que é mais engraçadinha. Não, não foi dessa maneira que Deus fez. O que Deus faz? Ele forma a mulher e traz a Adão. Claro que sim, que a grande diferença no relacionamento que vai ser bem sucedido é deixa Deus escolher. Ele vai trazer o melhor. São princípios simples, básicos, mas que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Então, limites, tempo de Deus, vida em ordem, tudo isso é um princípio de boa vida, de viver uma vida boa. Tanto aqui agora, como uma no futuro que nos está reservado, ou seja, um futuro com Deus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos no próximo podcast. Fica na paz.